Quantas horas você já perdeu tentando resolver algo que poderia ser solucionado antes do início do projeto? Se você sente que você está apagando incêndios dentro do seu escritório, nesse vídeo eu vou te ensinar como ajustar a tua rotina para que você consiga otimizar o teu tempo. Mas antes, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente traz conteúdos de gestão empresarial para escritórios de arquitetura, para te ajudar aí a vender mais, a organizar a tua rotina, achar o teu cliente ideal e ter menos estresse no teu dia a dia. Para começar essa conversa, eu vou falar para vocês que tem algumas coisas que nós arquitetos acabamos fazendo que nos geram mais retrabalho. Esses são os motivos mais comuns que a gente visualizou em todos eles. O primeiro deles é a falta de processo claro, então não entender qual que é o processo de projeto, fazer tudo meio no automático. Às vezes terceirizar e não entender também como que vai receber esse projeto, essa terceirização. Então realmente não ter esse processo, esse passo a passo claro dentro do escritório. O segundo é a comunicação solta com o cliente. Então não ter os checkpoints com o cliente, não ter muito especificado quando que vai ser as reuniões, qual que vai ser o prazo, qual que é o objetivo daquele projeto, como que funciona o processo. Então, a comunicação ela fica meio perdida ali no WhatsApp, a gente não sabe onde que estão as informações, onde que estão os pedidos do cliente, as alterações, fica tudo meio no escuro. E o último deles é uma equipe desalinhada. Então a gente já viu muitos escritórios que tinham equipes grandes, equipes consolidadas, porém desalinhada. E isso gera muito retrabalho, porque as pessoas ali, elas não sabem o porquê elas fazem o que elas fazem. A atenção, ela fica um pouco de lado, porque tu vai fazendo tão no automático, que tu acaba se desligando um pouco, principalmente se um faz uma parte do projeto, outro faz outra parte do projeto. Depois, quando junta tudo, dá uma bagunça aí, e isso pode sim gerar muito retrabalho. Tem alguns pontos importantes dentro do nosso processo de projeto que a gente consegue melhorar e estruturar para evitar ter esse retrabalho lá na frente ou durante todo o processo, ou muitas vezes lá na etapa de obra o cliente dele pedir para revisar o projeto. E aí, se não está em contrato, ele teve que revisar. A primeira coisa é ter um briefing claro com o teu cliente. Uma reunião de diagnóstico muito bem feita. Entender realmente a essência daquele cliente, a rotina daquele cliente, o objetivo daquele cliente com um projeto. Isso é extremamente importante. Dentro do briefing também, a gente sempre indica, se você tem time, tá? Leve uma pessoa do seu time para transcrever essa reunião. Se você não tem, transcreva essa reunião. Hoje a gente tem algumas ferramentas que auxiliam, então tem o Google Meet, Zoom, que tem a possibilidade de transcrever essa reunião. Se possível, faça essa gravação para transcrever se você é sozinho. Isso gera autoridade, gera menos retrabalho e menos peso também para você dentro do escritório. Outra coisa é o teu escopo de projeto muito bem definido e validado com o cliente. Não basta só você entender o que o cliente quer, transferir isso para o projeto, mas é importante que ele entenda qual que é o processo de projeto, qual que é o escopo de projeto, quais os prazos. Isso precisa estar muito alinhado desde o começo. A gente gosta também nessa reunião de briefing de fazer um onboarding com o cliente, tá? O que é um onboarding? É mostrar realmente como que vai funcionar o processo com ele. Então, quais são as etapas, onde a gente vai se encontrar. Então, é importante também mostrar para o cliente tudo que tem por trás do projeto que ele vai receber. E dentro disso, tá muito alinhado o cronograma também. É importante que o cliente entenda o cronograma. Por isso que a gente fala, cronograma a gente tem que passar lá na proposta, a gente tem que passar lá no contrato e tá muito claro esse cronograma. Não basta ter só datas e prazos para o que você vai fazer, mas para o que o cliente também vai fazer. Então, alterações, prazo para pensar em projeto, prazo para pedir alterações, tudo isso é importante estar em contrato. E no onboarding do cliente, a mesma coisa. Vamos repassar novamente cronograma, repassar novamente prazos. Às vezes a gente acha, falando lá na proposta, falando no onboarding, ele já vai ter entendido e tá tudo certo. Mas não, a gente precisa reforçar muito isso dentro do processo de projeto. Terminamos aqui a etapa de levantamento, briefing,
briefing e vamos agora para a etapa de layout. A próxima etapa, ela tem tantos dias úteis. Para que ele entenda que é um processo, que é um trabalho, que a gente tem aqui muita coisa por trás do escritório, dentro daquela imagem que ele vê lá no final na apresentação, mas para também que ele não se sinta abandonado, que o projeto dele dentro do escritório tá lá largado. Dentro disso também, nos checkpoints com esse cliente, o que são os checkpoints? As reuniões, né? O momento que tu vai encontrar o cliente, a visita na obra. Dentro disso, atas de reunião, validação daquilo que foi conversado, daquilo que quer, do que é para ser alterado ou não, ter validado ali quais alterações ele pediu, por que ele pediu, se foi na obra, ter validado ali o que tu visualizou, o que precisa ser feito. É muito importante que isso também esteja muito claro dentro dessa comunicação com o cliente, para que não tenha retrabalho. Dentro de tudo isso, o que eu posso fazer hoje no meu escritório para realmente evitar o retrabalho desses projetos que já estão rolando, que às vezes eu não consigo mudar o contrato, que eu não fiz onboarding com o cliente, né? Já passou todos os checkpoints. O que eu posso fazer? Vamos lá. Prática, tá? Olhar realmente para as atividades que você tem hoje, entender a prioridade dessas atividades e a partir de agora, dentro dos projetos, do que for possível, tentar implementar isso dentro do escritório. Uma comunicação mais assertiva, atas de reunião, explicações para o cliente, tentar deixar o mais claro possível a partir de agora esse processo e ter realmente visualmente dentro do teu escritório quais são as atividades prioritárias. Dito tudo isso, deu para perceber que o ponto principal para a gente não ter retrabalho é a comunicação. Como você se comunica com esse cliente? E quando a gente fala de comunicação, não é o que a gente fala, tá? É como o cliente escuta. Então é importante que a gente, questione o cliente, mostre novamente se necessário, fale o óbvio, marque datas, evite estamos aguardando o seu retorno, estamos aqui te esperando, depois a gente vê isso. Não, marque datas para ele te mandar alterações, marque datas para agendar visitas, tenha isso bem estipulado dentro do teu escritório para não ter retrabalhos, mas também para não prolongar um projeto que muitas vezes pode ser finalizado no prazo e abrir espaço para outros projetos dentro do escritório. Outra questão também, ferramentas que podem auxiliar. Os checklists, agora aqui falando internamente mesmo, tá? Como eu já comentei aqui, o nosso trabalho é muito manual. Então é normal que haja erros, é normal que a gente tenha que revisar. Mas para a gente ter menos retrabalho possível, é importante que a gente tenha dentro do nosso escritório checklists. Hoje a gente criou aqui na DOP, por exemplo, todos esses checklists em modelo de Canva, que fica fácil para acessar no computador, num iPad, fica fácil também para imprimir e conseguir realmente ter essa revisão. Por fim, eu espero então que esse vídeo tenha auxiliado vocês de alguma forma. A gente sempre fala que retrabalho não é fazer mais rápido, correr, é realmente fazer com organização. Quanto mais organização a gente tem, quanto mais materiais estruturados a gente tem dentro do escritório e quanto mais clara a nossa comunicação, menos retrabalho a gente vai ter e mais assertivos a gente vai ser no nosso processo de projeto, tanto com a nossa equipe ou futura equipe, tanto com terceirizados como com os nossos clientes.